Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Olha, gente, 7 horas e 24 minutos, ela surge sem aviso prévio e de maneira muito sutil, né? Com o passar do tempo, vai se intensificando e acaba atrapalhando até na execução de movimentos mais simples. Você já sabe do que estamos falando, né? A vilã dessa história é a comum, a que incomoda bastante, a dor, né? E quando já falamos sobre dor nas crianças, e hoje nós vamos falar sobre dor na pessoa adulta. Eu, de vez em quando, sinto algumas dores, né? Você também deve sentir. Quem é que não sente dores, né? E o doutor que entende de dor é o Anderson Sérgio, médico ortopedista. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Doutor, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje vamos tentar aqui levar um pouco de conhecimento, né? De alívio para as dores, né? Às vezes as pessoas acham que a dor é o fim. Ah, meu Deus do céu, com essa dor não consigo fazer nada e tal. E como eu venho sempre batendo assim, sempre tem jeito. Não quer dizer que vá resolver, que vá curar, ficar totalmente sem. Mas o grande objetivo é, em algumas patologias, fazer com que a dor ela não seja tão limitante, tão incapacitante, que você consiga manter uma rotina de atividades no seu trabalho, no seu dia a dia em casa, mesmo com um pouco de dor. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Foi até um tema que você sugeriu, né, que chegava muitas perguntas. Ah, eu tive chikungunya e fico com dor, eu tive chikungunya e fico com dor. Realmente no meu consultório eu pego muito esse paciente, né, que contraiu aí a infecção por chikungunya e a chikungunya também é uma coisa nova pra gente, né? Então a gente tá aprendendo ainda com a doença, vendo como é que ela se desenrola, o que é que surge de principal sintoma no tardio, né? Quando o paciente passa ali 1, 2, 3 anos da doença. Doutor, por que a gente sente dor? Como é que a dor ela surge na gente? Então, a dor ela é uma percepção do sistema nervoso, né? Do cérebro. Então, existe o estímulo doloroso, que geralmente está associado a um dano tecidual, uma lesão tecidual, uma lesão articular. Então, você tem um processo inflamatório, ou na pele, ou na articulação, vamos falar aqui no caso do tecido ósseo muscular, né? Então, você tem uma lesão muscular, você tem uma lesão articular, então você tem um processo inflamatório e o cérebro entende aquilo como um estímulo de dor. Então, vai processar esse estímulo de dor. Cada um tem uma percepção diferente à dor. E existe uma doença que, a cada dia que passa, a gente vai percebendo mais pacientes com o diagnóstico dela, muitas vezes super diagnosticado, muitas vezes o paciente nem tem, mas acaba recebendo esse diagnóstico de uma forma equivocada, que é a fibromialgia, né? Eu recebo muito paciente no consultório com fibromialgia. Na fibromialgia, aí a questão da dor é uma questão diferente, porque não existe esse dano tecidual, não existe essa lesão, não tem um processo inflamatório vigente acontecendo para provocar essa dor, mas ele sente dor. E é uma dor muito intensa, só que é como se fosse uma dor desproporcional. Qualquer estímulo, ele sente muito mais do que uma pessoa que não tem fibromialgia. Mas tudo tem jeito, né? Tudo tem tratamento. Sempre lembrar que o tratamento ele não vai girar em torno só do uso da medicação, né? É importante a gente sempre frisar isso. O paciente com dor, ele é um paciente que ele tem que ser abordado em várias frentes. Então, tomando por base, por exemplo, o paciente com fibromialgia.
ele é um paciente que, além da dor, ele geralmente tem um quadro de ansiedade, depressão associado, tem um quadro de sono não reparador, que é quando você dorme e acorda com aquela sensação que não dormiu direito, cansado ainda, e a própria situação de cansaço, né? Fadiga, o paciente vive cansado, sem estímulo para fazer as coisas. Então, num paciente como esse, não adianta a gente só tratar a dor, passar a medicação para a dor. A gente tem que abordar todas essas outras frentes para conseguir ter sucesso no tratamento. A nossa ouvinte Maria do Socorro, ela está lá no sítio Quintos de Cima, no município de Parelhas. Ela pergunta o seguinte: doutor Anderson, depois que fiz cesariana, fiquei tendo dor de cabeça insustentável. Tomo dipirona e não passa. Queria saber o que é que pode ser. Aí é uma dor diferente no caso. Se for o pós-operatório imediato, quer dizer, ela acabou de fazer cesariana por esses dias, isso pode ser muito que a gente chama de cefaleia pós-RAC, né? Que é uma possível complicação do paciente que foi submetido a uma cirurgia, foi submetido a uma RAC, anestesia, né? Aquela agulha entrando ali nas costas, e geralmente o paciente que não necessariamente ele precisa se mexer muito, mas que ele não mantém o que a gente chama de decúbito adequado, ele não fica deitado, ele fica querendo se levantar durante o ato cirúrgico ou durante a anestesia. Muitas vezes ele desenvolve essa cefaleia pós-RAC. E uma coisa que é muito comum nisso é, quando o paciente deita, ele melhora. Existem diferenças da dor muscular para a dor articular? Sim. A dor muscular, você vai ter o dano no músculo, na musculatura, e a dor articular, ela vai pegar a parte ali do osso, da articulação, da cartilagem. O que acontece muitas vezes é como o músculo, boa parte dos músculos, eles têm a inserção no osso, você tem a sensação que você tem a dor no osso, que é uma dor articular, quando na verdade a sua dor é uma dor muscular. É muito comum, isso é realmente, acho que é uma das coisas mais comuns que eu recebo no consultório, é o paciente com dor lombar, dor nas costas. E o paciente vem com a sensação que é uma dor articular, que é uma dor no osso. E quando a gente vai avaliar, vai examinar, na verdade é uma dor muscular. A musculatura paravertebral que corre ali ao lado da coluna do osso, ela está inflamada, está gerando processo de dor, mas o paciente muitas vezes tem a sensação que a dor é no osso, é a dor articular, quando na verdade é uma dor muscular. Dores articulares, elas podem ser prevenidas? Sim. Exercício. Exercício é o grande mocinho da história sempre. Quando você tem a prática de exercício físico regular, você vai provocar duas situações. Você vai mobilizar a articulação, né? Por exemplo, falar do joelho, você vai numa atividade como uma bicicleta, que você vai dobrar, esticar, então você vai ficar mobilizando o joelho. Aquela mobilização, ela vai estimular a formação de líquido sinovial, que é o líquido que vai lubrificar a articulação. E esse líquido, na maioria das vezes, ele tem uma propriedade anti-inflamatória. Então, por isso que é muito comum quando o paciente, por exemplo, o paciente com artrose, que ele tem uma dor articular difusa, acordou, quando vai levantar, é cheio de dor, se segurando nas paredes, e à medida que ele vai andando, vai mobilizando as articulações como um todo, ele percebe que a dor ela vai diminuindo. Então, isso mostra a importância do paciente se manter ativo. É muito comum no consultório, quando a gente pega um paciente mais idoso, e os filhos ou os netos estão lá acompanhando, e querem que eu fale para o paciente que é para ele ficar quieto no canto dele. Doutor, diga para ele que não pode ficar fazendo as coisas, tem que ficar quieto. Pelo contrário, tem que se manter sempre ativo. E aí, por duas coisas importantes. Para o paciente idoso, é importante ele se sentir útil, né? Para não cair no quadro de depressão. Tem sempre que tentar a socialização. Até estava ouvindo ontem
Belísio falando aqui, é exatamente isso, de tentar manter nesse período de pandemia a rotina das atividades domiciliares do paciente idoso, ele se manter ativo fazendo suas atividades. Então, é importante demais o paciente se manter sempre ativo. Quanto mais o paciente que já tem uma dor articular, que não é uma causa traumática, né, não teve uma fratura, nada, então uma dor, por exemplo, por uma artrose, por uma artrite reumatoide, o paciente que quando passa muito tempo em repouso, quando ele vai cessar esse período de repouso, passou muito tempo sentado, passou muito tempo deitado, quando vai levantar, ele tende a sentir muita dor. Então, se ao ele sentir essa dor, ele achar, vixe, não, estou sentindo dor, vou ficar quieto. Então, é uma bola de neve do mal. Então, ele daqui a pouco não vai estar conseguindo andar direito, vai começar a usar muleta, andador, cadeira de roda. E tudo isso vai cursando com a fraqueza muscular e depois para você reverter esse quadro é bem complicado. A nossa ouvinte Josiane pergunta, doutor, o que é que pode ser? Uma dormência na mão com dor que só aparece à noite quando estou dormindo, né? Eu passo a noite acordando com essa dor na mão direita. Rapaz, é impressionante, Marcos. Os ouvintes, eles têm uns quadros aqui que são típicos do que é descrito no livro. Isso daí é tipicamente uma queixa de um paciente que tem a síndrome do túnel do carpo. A síndrome do túnel do carpo, ela é você tem um nervo mediano, que ele passa nessa região do punho, chegando aqui na mão, e por algum motivo está havendo a compressão desse nervo. Tem como se fosse uma pelezinha cobrindo esse nervo, e essa pelezinha muitas vezes ela fica apertando esse nervo, que a principal queixa do paciente é uma dor, geralmente noturna, que cursa com dormência da mão, e é muito comum os pacientes se queixarem que as coisas começam a cair da mão, falta força. Fui pegar uma panela, a panela caiu, um copo caiu. Então, claro que a gente tem que avaliar, fazer os exames e tal, mas pela descrição do ouvinte aí, é tipicamente uma síndrome do túnel do carpo. Tem cura no caso dela? Tem cura. Inicialmente, avaliar o grau dessa síndrome do túnel do carpo, ver o tratamento clínico, né? Muitas vezes é necessário fazer fisioterapia, importância aí da terapia de reabilitação, em não tendo sucesso, tratamento cirúrgico, que é um tratamento relativamente simples, uma cirurgia simples, uma cirurgia que a gente faz aí em torno de uns 10 minutos e geralmente tem um bom resultado. A nossa ouvinte Maria Lúcia Fernandes pergunta, doutor Anderson, eu tenho 6 hérnias de disco e tenho fibromialgia e artrite, né? Estou tendo constantemente crise de enxaqueca. Isso pode ter alguma relação? Tem, porque essa cefaleia, essa enxaqueca dela pode ser muito da questão tensional. Quando você tem, como eu estava falando, quando você tem fibromialgia, você tem uma percepção aumentada ao estímulo doloroso. Então é como se qualquer estímulo que você tivesse lhe causasse dor. O seu cérebro entendesse aquilo como um estímulo doloroso. Muitas vezes o paciente que tem fibromialgia ele é estigmatizado como um paciente frescurento, que tudo reclama de dor, que não tem condições. Muitas vezes as pessoas falam, não, você não está sentindo essa dor. Não, o paciente realmente ele sente essa dor. Já tem vários estudos que mostram isso. Só que, como eu falei, é um tratamento do paciente com fibromialgia que você não dá para atacar a sua dor. O paciente de fibromialgia que vai para o médico e o médico ele passa só o remédio para dor, só o anti-inflamatório, só o analgésico, ele não vai ter resultado. Então, geralmente é isso que acontece. Quando o médico profissional ele não aborda esses outros fatores, o paciente não tem sucesso. Então, é muito comum chegar no meu consultório paciente com fibromialgia, que já passou em não sei quantos médicos e nada melhora e nada resolve. Ele já tem por si só, pela questão da doença, um quadro de ansiedade, um quadro de depressão. Então, é uma coisa que só tende a piorar se você não é tratado adequadamente. Então, essa enxaqueca dela pode ser muito bem pelo quadro de ansiedade da própria fibromialgia ou uma enxaqueca tensional, pelo fato da musculatura ficar bastante tensa, desenvolver esse quadro de enxaqueca.
Tem mais pergunta aqui chegando, e essa aqui é aquela pergunta onde o ouvinte fica apreensivo com a resposta do médico, né? Doutor, eu tenho um tendinite no joelho direito e esporão no pé direito. Posso fazer caminhada? Pode sim. O esporão, o famoso esporão de galo, que deve ser esse esporão que ela tem no pé, ele não necessariamente cursa com processo inflamatório. A dor que o paciente sente no pé, no calcanhar, na região do calcanhar, não é por causa do esporão, é por causa da fascite plantar. Existe uma membranazinha, uma pelezinha que fica ali do calcanhar e vai até pega na parte da cava, do pé, até os dedos, que a gente chama de fáscia plantar. Muitas vezes essa fáscia está inflamada. O esporão é um fator de risco, então o esporão ele pode gerar esse processo inflamatório nessa fáscia e causar dor. Mas não necessariamente o paciente que tem esporão vai ter a fascite plantar. Eu, por exemplo, tive fascite plantar e não tinha esporão. Como eu pego muitas vezes o paciente com o esporão de calcâneo sem ter fascite plantar. Essa dor no joelho dela, se for no mesmo membro, pode ser decorrente do problema no pé. Muitas vezes ela começa a assumir uma postura diferente, uma posição diferente, um tipo de pisada diferente para proteger o pé e começa a sobrecarregar o joelho, começa a sobrecarregar o quadril. Então, essa tendinite que ela está tendo no joelho pode ser decorrente do problema do pé. Muitas vezes a gente, tratando o problema do pé, a gente resolve tanto o pé como o joelho. Mas dá demais para, com a correta orientação, o correto tratamento, dá demais para atividade física, inclusive atividade de impacto. A nossa ouvinte Conceição pergunta: doutor, eu sofri um acidente e sofri uma pancada muito grande no joelho fazem 2 meses e ainda dói bastante. Aí tem que avaliar, porque após 2 meses do trauma, se você não tiver nenhuma lesão associada, se for só o trauma, só a pancada mesmo, essa dor costumeiramente ela já deveria ter resolvido. O processo inflamatório relacionado ao evento traumático, ele já deveria ter resolvido. Então, tem que avaliar se houve algum dano, tipo se houve alguma fratura, se houve alguma lesão ligamentar, sendo no joelho, dependendo do trauma, se houve alguma lesão no menisco, das estruturas internas do joelho, para justificar essa persistência da dor. O nosso convidado de hoje, doutor Anderson Sérgio, médico ortopedista, tem ouvido com a gente no telefone. Fala com quem? Bom dia. Bom dia, com a Alice. Oi, Alice. Do acampamento. Você fala de onde, querida? Do acampamento. Alice, qual a sua pergunta? Eu tenho um problema. Primeiro, bom dia. Eu quero saber do doutor, porque eu tenho um problema do joelho, de artrose. Então, eu caminhava e o médico proibiu. Eu posso continuar? Algum problema articular, no caso do joelho, ele pode caminhar, não tem nenhuma restrição de fazer atividade física. Sempre a limitação que o paciente com dor ele vai ter para fazer alguma atividade vai ser a própria dor. Então, não é porque a senhora tem artrose no joelho que a senhora não pode caminhar. A senhora não deve caminhar se essa artrose que a senhora tem no joelho causar dor na senhora toda vez que a senhora for caminhar. Então, tem que avaliar, ver o quadro da senhora, ver realmente como é que está essa dor, ver o grau da artrose, para o mais rápido possível orientar a senhora para que a senhora consiga voltar para as suas atividades normais, principalmente a caminhada. E a caminhada para o paciente que não tem dor no joelho, para o joelho, é um ótimo exercício. Ok, tem mais ouvindo com a gente. Fala com quem? Bom dia. Bom dia, meu amigo Matos da é Maria, aqui de Barra Paraíba. Oi, Maria, qual a sua pergunta? Eu queria fazer uma pergunta ao doutor aí sobre minha irmã. Já faz 2 meses que ela tem uma dor muito grande no braço, que ela sofreu uma queda. Antes de começar essa pandemia, sofreu uma queda, aí não foi para o hospital nem nada. Aí agora foi para o médico, aí o médico passou um raio-x, ela foi mostrar, aí disse que não tinha dado nada, mas aí é de dia e de noite, em grito com essa dor no braço, e não está nem dormindo, passa a noite todinha sentada, com uma compressa de gelo, e nada. Ligou agora para mim, disse que estava se vendo, mandou até um vídeo, ela chorando,
e o braço inchado. Queria que o senhor me falasse aí alguma coisa, por favor. Obrigado. Um abraço, Maria. Fez o raio-x, não deu nada, mas a dor continua. E aí? Isso. Aí, nesse caso aí, o que pode ter acontecido, como o raio-x, considerando, né, que o raio-x não veio nada, porque muitas vezes o que é que pode acontecer? Se ela tiver feito o raio-x muito tempo após essa queda, você pode ter tido uma pequena fratura, e essa fratura já ter consolidado, e se muitas vezes não foi o ortopedista que avaliou esse raio-x, que não viu esse raio-x, muitas vezes ele passa batido e não consegue ver essa pequena fratura. O que parece muito, pela descrição dela, provavelmente quando ela está falando aí no braço, eu estou entendendo que a dor dela é no ombro, né? Então, tem que avaliar realmente, ver se não teve nenhuma lesão óssea no ombro, e não tendo uma possibilidade muito grande aí ela ter desenvolvido uma tendinite traumática, ou seja, na queda ela teve uma pancada muito forte nos músculos, nos tendões do ombro, e eles estão inflamados, e eles continuam inflamados porque o tratamento não foi correto. Então realmente no raio-x não vai aparecer. Teria que ser feito um ultrassom ou uma ressonância para a gente avaliar essa lesão. Mas, clinicamente, a gente consegue examinar, avaliar e consegue conduzir esse paciente de forma adequada, muitas vezes sem precisar de fazer nenhum outro exame. Mas, inicialmente, realmente precisaria ver se não tem realmente nenhuma lesão óssea. Tem mais ouvinte com a gente. Fala com quem? Bom dia. Bom dia. Pois não, quem fala? É Geralda. Oi, dona Geralda, qual a sua pergunta? Eu queria saber do médico, doutor. Eu sinto muita dor no pescoço. Eu posso ter um desvio no pescoço? Pode, doutor? Pode sim. A escoliose, que é esse desvio que ela fala, geralmente o mais comum é você ter na coluna, do meio da coluna para baixo, né? Você pega ali a parte da coluna lombar com a coluna torácica. Mas essa escoliose ela pode ter também um pouco na coluna cervical. Não vai ser tão intenso quanto a questão quando é na coluna torácica e na coluna lombar. Mas dependendo da idade dela, essa dor que ela sente no pescoço, nessa região cervical aí, pode ser muito bem um processo já de artrose. Né? Ter os famigerados bicos de papagaio na coluna, que é nada mais do que um sinal de artrose. E essa artrose, ela acaba gerando um pouco de rigidez articular e desenvolve o processo inflamatório e dor no paciente. Doutor, tem um desgaste na coluna lombar, faço pilates agora em casa. Ultimamente tenho tido dores no pescoço, dá uns estalos. Não posso tomar anti-inflamatório, pois fiz uma angioplastia. A Maria Marta da Palma quer saber o que faço para amenizar essas dores. Então, primeiro, o Pilates ele é um ótimo exercício para quem tem alguma patologia da coluna, né? Dos exercícios que eu prescrevo no consultório, eu acredito que é o que a gente consegue ter mais resultado em menos tempo. O que pode estar acontecendo aí de repente, claro que o exercício físico, é importante a gente manter esse exercício físico, né? Tentar manter essa rotina de atividade física pré-pandemia, mas como ela tem essa patologia, provavelmente o fato dela não estar fazendo o exercício de Pilates, não está sendo acompanhado pelo fisioterapeuta, talvez ela esteja executando o exercício da forma inadequada. E na execução do exercício, quando você faz de uma forma inadequada, muitas vezes você sobrecarrega uma articulação de forma errada e isso vai causar dor. Como ela está com restrição de uso de anti-inflamatório, e anti-inflamatório realmente é uma coisa que você não deve, a não ser que exista orientação médica, você não deve fazer automedicação, auto-uso do anti-inflamatório. O que você pode tentar fazer são compressas, né? Quando a dor é crônica, os pacientes eles mudam muito a percepção. Tem paciente que tem uma percepção melhora mais com a compressa morna, tem paciente que melhora mais com a compressa gelada. Então você tenta
tira um dia para fazer só compressa morna, tira outro dia para fazer só compressa gelada e pode lançar mão do uso de analgésicos, né? De pirona, paracetamol, para tentar aliviar essa dor. Se mesmo assim, realmente essas dores persistirem, é importante você ser avaliada clinicamente, fazer os testes físicos, né, o exame físico adequado para ver realmente a causa dessa dor e a melhor forma de conduzi-la. A nossa ouvinte, Neusanete Costa, pergunta: doutor Anderson, fiz artroscopia do joelho direito em 2009 e agora meu joelho gerou 2 endemas grandes que me impedem de andar. A dor toma conta do quadril, virilha e perna por completo. O que fazer? Tomo nimesulida como remédio constante. Sou diabética, hipertensa, fibromialgia, tendinite, artrose generalizada. Me ajude, doutor. Vamos começar pela artroscopia, né? Geralmente, a artroscopia de joelho, as indicações são algumas lesões de menisco, né? O menisco ele é um disco que tem dentro do joelho que funciona como um amortecedor. Ela provavelmente realizou essa artroscopia de joelho para reparar essa lesão no menisco. Só que já faz 11 anos, então assim, provavelmente essa lesão que causava dor nela lá atrás não é a causadora de dor agora. Então provavelmente essa dor que ela sente no joelho já deve ser algum processo de desgaste da cartilagem, até uma artrose inicial, causando esse processo inflamatório. Então esse edema que ela fala, que é um inchaço, que dá, muitas vezes faz um ultrassom e tem lá líquido articular, aí o médico fala, você está com água no joelho, o paciente fica preocupado. Essa água no joelho nada mais é do que o líquido inflamatório. Então, o problema não é a água no joelho, o problema é o que está causando essa água no joelho. Então, provavelmente a senhora desenvolveu um pouco de artrose e essa artrose que está causando esse inchaço, essa dor no joelho. A senhora é uma paciente com fibromialgia, né? Que a gente falou algumas vezes hoje aqui sobre fibromialgia. Essa dor que a senhora sente na coluna, na região do quadril, descendo para a perna, pode ser só uma ciatalgia, processo inflamatório do nervo ciático, decorrente de um processo inflamatório na musculatura da coluna lombar. Pode ser uma hernia de disco, pode, mas geralmente não é. Então, realmente a senhora precisa ser avaliada, né? Porque a senhora começou com artroscopia no joelho, a dor no joelho e acabou com dor no corpo todo. Então, assim, tudo incomoda a senhora. Então, não dá para a gente ter uma abordagem direcionada. No caso da senhora, tem que ter uma abordagem mais global, avaliar todos esses pontos, ver como é que está a questão do sono, questão de ansiedade, tudo isso para a gente conduzir da melhor forma possível, a senhora conseguir ter uma melhora. A nossa ouvinte Maria Monteiro pergunta: doutor, sofro muito com dor. Fiz alguns exames, deu artrose no tórax e o famoso bico de papagaio. Só que aqui onde eu moro, os médicos só passam anti-inflamatórios. Ela é de Condado, na Paraíba. E aí? Então, ela tem que... o grande objetivo que eu traço com todos os meus pacientes é a questão da atividade física. A atividade física é o melhor remédio para dor. Tanto para prevenir dor, paciente que não tem dor. Doutor, minha mãe sente muita dor e eu não queria ficar como ela. O que é que eu faço? Atividade física. Então, a melhor forma de você prevenir dor é você fazer atividade física. Você já tendo dor, o que é que você faz? A gente tem que tentar diminuir a sua dor, né? Você usou... Tem que ver qual anti-inflamatório você está usando, em que dose, por quanto tempo. Não se deve usar anti-inflamatório por um tempo prolongado. Ele pode causar grandes problemas, pode cursar com insuficiência renal aguda, pode úlcera gástrica, uma lesão hepática. Então, assim, você tem que ter muito cuidado com o uso de anti-inflamatório. É muito comum o paciente se automedicar, ficar tomando principalmente nimesulida, diclofenaco, Tocilax. O problema não são as medicações em si, o problema é como o paciente usa essa medicação. Usa de forma indiscriminada, sem critério. E isso pode trazer problemas e problemas graves que vão ser muito pior do que a própria dor que ele tem. Então, assim, no seu caso, é importante a gente realmente avaliar, porque infelizmente o que eu vejo muito hoje
que eu, às vezes quando eu consigo abordar isso com o paciente, eu abordo, é que muitos médicos hoje eles não se comprometem com a melhora do paciente. Então o paciente chega com, eu sinto dor há muito tempo, já passei um monte de médico, não melhora, o que é que eu faço? Aí o médico vai falar, não, se acostume que você vai sentir essa dor pro resto da vida. Eu acho isso muito injusto com o paciente. Eu acho, é quase que cruel falar isso pro paciente. Então, assim, existem muitos meios, muitas terapias, muitas medicações que a gente consegue fazer com que o paciente melhore a qualidade de vida. Pode até não ficar sem dor, mas a gente dá um caminho que se o paciente faz da forma correta, ele consegue uma melhora. Só que quando você faz isso, você está se comprometendo com o paciente. Então, você está dando margem para o paciente cobrar de você. Para o paciente chegar e dizer, doutor, você passou aquela medicação, mas eu não melhorei. E agora? Quando eu faço isso, eu estou me comprometendo, eu tenho consciência que eu estou me comprometendo com a melhora do paciente, com o tratamento do paciente. Quando eu simplesmente chego e falo, não, essa dor você vai sentir pro resto da vida. Então, assim, se ele vai voltar para mim e dizer, doutor, não melhorei. Não, mas eu tinha que falar para você que você não ia melhorar. Então, assim, eu condeno esse tipo de abordagem, eu acho muito cruel com o paciente. E, infelizmente, é o que a gente vê muito. Muitas vezes, quando a gente quer continuar na nossa zona de conforto. Então, o paciente chega e a gente não consegue ver um meio e fala logo isso. Não, você vai sentir dor pro resto da vida? Tome cuidado que você daqui a uns 10 anos vai estar na cadeira de roda. Como é que você vai saber, pelo amor de Deus, que você vai daqui a 10 anos na cadeira de roda? Não tem como. Então, muitas vezes tem muito terrorismo pro paciente para que tudo que vier é lucro. Então, assim, trabalhar dessa forma é muito fácil. E muitas vezes é isso que eu vejo com o paciente que chega para mim. Às vezes o paciente chega muito sofrido, já rodou em muito canto e nada melhora. Muitas vezes o paciente nunca conseguiu nem falar para o médico o que ele realmente sentia. Nunca teve a oportunidade de dizer o que é que já tinha feito, como é que era a dor dele e tal. Muitas vezes a gente não consegue nem escutar para a gente conseguir desenvolver um raciocínio clínico e conseguir conduzir o paciente da melhor forma. Então, essa queixa aí que ele fala, eu vejo muito disso, desse paciente aí é Condada, né, no Paraíba? Paraíba. Eu vejo muito disso. Eu acho que é muito simples você se eximir da responsabilidade como médico e jogar a responsabilidade todinha para o paciente, como se a culpa fosse do paciente e se acostume com isso que vai ser assim. Não, claro. Ok, tem mais ouvindo com a gente. Fala com quem? Bom dia. Bom dia. Pois não, quem fala? Socorro. Oi, Socorro. Bom dia, meu filho. Socorro é minha mãe, né? Conheci logo após. Diga aí, dona Socorro. Bom dia, doutor Anderson. Doutor Marcos, né? Doutor Anderson, doutor e aí? Anderson, não é? É o seguinte, há muitos anos que eu tenho muitas dores, eu sou muito doente, eu já tive depressão, já tive síndrome do pânico, porque antes eu sofria muita queda, porque eu tive uma labirintite muito forte, e tinha dias que eu caía até 6 vezes. Aí eu fiquei com medo de tudo, eu tive numa situação subhumana. Só que aí eu comecei a fazer o tratamento com o psiquiatra e fiz muito tratamento com psicólogo. Eu fiquei boa da depressão, mas da síndrome do pânico não. É tanto que hoje eu só ando de andador. Agora vamos ao que interessa, é a dor nos ossos. Tenho o meu joelho direito não tem mais a cartilagem. Eu sinto muita dor da coxa para baixo, até o pé. Eu não posso estar em pé muito tempo. Eu tenho uma vida muito sedentária, porque nem sair de casa eu saio. Eu vivo deitada e faço minha almoço, essas coisas. Já só mesmo para fazer almoço, fazer a comida. Mas tá bom, estou viva.
Aí, doutor, eu não tomo mais remédio há muito tempo, porque eu vou para os médicos, eu já tomei tudo quanto é de remédio para dor. Eu também tenho vários bicos de papagaio na coluna, escoliose e hérnia de disco lá perto da nuca. Aí essas dores da coluna, elas não me atingem tanto não, eu nem sinto. O que eu sinto é uma dor da coxa, do início da coxa até o pé. Eu não posso estar em pé. Só que eu vou para os médicos, eles me dizem que não adianta, vai passar um remédio caríssimo, não serve de nada, e não adianta mais eu tomar medicamento, porque eu nunca vou ficar boa. Aí eu vou, será que eu vou ficar assim até o final da minha vida? Agora eu sou sedentária, né? E também fumo bastante, né, Socorro? Obrigado. Obrigado por sua participação, dona Socorro. Eu quero uma opinião do médico. Ela esqueceu, deixou para falar no final que ela fuma. Que ela fuma, né? Então, ela é meio que o paciente que eu estava falando, né? Que acaba sendo desenganado e tal. Esse paciente com quadro, ela tem um quadro muito parecido com que os pacientes que chegam com fibromialgia, né? Só faltou ela dizer que tinha fibromialgia. Mas, como eu estava falando anteriormente, no seu caso, no Socorro, o primeiro ponto foi tratar a sua depressão. Né? Ótimo. O segundo ponto, provavelmente a senhora tem algum grau de ansiedade, né? Por causa disso tudo que envolve a vida da senhora, a questão do sedentarismo, essa questão do pânico, vai trazer um grau de ansiedade muito grande. Então, esse grau de ansiedade faz com que a percepção da senhora em relação à dor aumente muito. Então, é como se qualquer estímulozinho encostou na senhora, a senhora sente dor. Muito por causa desse quadro de ansiedade. Tipo, eu tô com os nervos à flor da pele, né? Tem aquela expressão. Então, é quando a pessoa está muito sensível à dor. E, geralmente, o quadro de ansiedade, ele causa muito isso. Então, realmente, não vai adiantar muito ficar tratando a senhora, passando remédio exclusivamente para a dor da senhora, né? Para a questão anti-inflamatória, analgésica e tal, sem a gente tratar esses outros pontos. Então, assim, a gente tem que ver a questão da ansiedade. Provavelmente, a senhora é uma paciente que não dorme bem, não tem um sono reparador. E iniciar a questão da atividade física. É importantíssimo. A questão do tabagismo e do cigarro, ele vai atrapalhar, porque acaba que, como tem um comprometimento pulmonar, a senhora vai sempre sentir cansada, né? Indisposta para fazer as coisas do dia a dia, faz porque tem que fazer, né? Como a senhora falou aí, mas eu acho que a senhora tem que sair dessa situação de agradecer exclusivamente por estar viva. A senhora tem que, claro, agradecer por estar viva, mas com vontade de viver, de aproveitar que está viva. E do jeito que a senhora está falando, a senhora não está aproveitando. E não dá para ficar colocando tudo na conta da dor que a senhora sente. A senhora tem muita coisa que dá para a senhora fazer. E acho que começaria da gente fazendo uma abordagem nessa questão da ansiedade. O tratar a psicoterapia, no caso que a senhora fazer o acompanhamento com o psicólogo, é muito importante nesse ponto aí. Seria, acho que, o primeiro passo. Claro, nas crises de dor mais aguda e tal, a senhora tomar uma medicação para dor, mas no caso da senhora, o remédio para dor, ele nunca vai ser o ponto principal do seu tratamento. Ok, então a pergunta aqui da nossa querida colega Suene Silva. Suene, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo aí, bem, né? Tá com dor? Sempre. Meu nome era para ser Maria das Dores. Porque chega aqui, você tá na idade do condor, né? Não, o condor faz tempo que eu tenho. E aí, qual a sua pergunta? Doutor, é o seguinte, há alguns anos eu fiz um exame e constatou que eu tinha artrite reumática. Só que de lá para cá, eu fiz o tratamento e não adiantou nada, né? De lá para cá as dores vão aumentando. Eu sinto muita dor, muita, assim, eu fico revoltada. Quando eu deito, eu sinto dor. Isso aqui, o corpo todo dói, e aí tem dor aqui nesse cantinho aqui, que desce pra perna, até que minhas pernas parecem um mulambo, sabe?
Que às vezes ele chega aqui e faz, tá tudo bem? Eu faço, tá. Eu com o rodo lá, escorada no rodo, eu tá tudo bem, sabe? Qual a sua pergunta, Suena? Então, eu queria saber se eu tenho que fazer um exame para saber essa dor que eu sinto, essas O seu diagnóstico é de artrite reumatoide, foi esse seu diagnóstico? Então, assim, se você tem artrite reumatoide, você nunca pode dizer que você fez o tratamento. Porque se você tem artrite reumatoide, o certo era você dizer para mim que você está fazendo o tratamento. Porque é uma doença que é sua. Então você tem e você não vai deixar de ter. A artrite reumatoide é uma doença autoimune, é uma patologia mais conduzida geralmente pelo reumatologista, mas acaba que como a gente passa pegando muito paciente com dor, a gente acaba tratando muito paciente com artrite reumatoide também. Então, assim, a artrite reumatoide, ela pode até entrar em remissão, né? Ou seja, ficar sem atividade do processo inflamatório, mas você sempre vai ter. Então, o primeiro erro é você dizer que fez o tratamento, ou seja, você não... Eu fiz o tratamento que o médico me deu. Isso, então provavelmente o médico passou a medicação para você, você tomou, deve ter aliviado ali nos primeiros dias, nos primeiros momentos. Você meio que achou que tinha ficado melhor, estava boa e deixou para lá e foi, né? É porque ele simplesmente disse assim, pronto, você tome esses remédios. Pronto, eu comprei os remédios, tudo. Inclusive fiquei inchada, porque é muito corticoide, Isso, muito corticoide. Fiquei muito inchada. Aí pronto. Então, no tratamento da artrite reumatoide, você tem... como se fosse uma escada, né, que você vai subir nos degraus com um tipo de medicação. Se você no primeiro degrau você não respondeu àquele tipo de medicação, você passa para o próximo degrau. Então, tem umas medicações que a gente chama que são medicações modificadoras da doença. Chega no último estágio que a gente usa imunobiológicos, são aquelas medicações caríssimas que você tem que pegar na Unicat, essas coisas. Então, tem que ver primeiro, no seu caso, até onde você foi nesse degrau, provavelmente você parou no primeiro. E na artrite reumatoide também uma coisa importante é a prática de atividade física. Agora não dá para mandar você para atividade física você com dor. Você não vai conseguir e você vai desistir logo na primeira semana, se não no primeiro dia. Não, o médico tá doido, manda eu fazer atividade física que eu morrendo de dor. Então é importante a gente passar uma medicação de repente mais forte para tirar a sua dor, pelo menos diminuir, para que você consiga começar a fazer atividade física. Para quando o efeito da medicação passar, você já esteja habituada e já esteja colhendo os frutos, os frutos positivos da atividade física. E a partir daí a gente conseguir conduzir melhor. No seu caso, da artrite reumatoide, geralmente o paciente precisa estar tomando a medicação específica para artrite reumatoide. Mas conduzir o paciente só com medicação nunca vai dar certo. O paciente sempre vai entrar em remissão e vai ficar sentindo dor. Ok, então, agora você vai preparar aquele cafezinho com aquela tapioca, da mesma forma que você faz para o Dr. Belisa ou para o Dr. Anderson também. Já está pronto, só não posso trazer agora porque eles E Marconi está aqui dizendo que você faz o tratamento direito, que você não fez o tratamento correto, viu? Doutor Anderson Sérgio é médico ortopedista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Fica pertinho ali do primeiro Beck. A Clínica São José, você já vê, uma clínica imensa, bacana, ali pertinho do primeiro Beck. E o telefone de contato do Dr. Anderson Sérgio é o 99235 7256 99992 2923. Dr. Anderson, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui mais uma vez falando, né? Agradecer demais também aos ouvintes que participam. É sempre bom receber esse feedback dos ouvintes e ver realmente que o consultório é a extensão, né? Tipo, o que eu vejo aqui, que eu respondo, as dúvidas, os questionamentos dos ouvintes aqui são os mesmos dos meus pacientes no consultório. Então, eu espero estar podendo ajudar de alguma forma e da melhor forma possível os ouvintes aí, levando um pouco de conhecimento e às vezes a gente desfazendo um pouco de mito para que o paciente se sinta melhor e fique pelo menos mais tranquilo.